Faça pausas regulares enquanto estiver sentado. Então, essa dica vale para pessoas que trabalham muito tempo sentado. Então, assim como tem pessoas que trabalham muito tempo de pé, tem pessoas que trabalham muito tempo sentados, é importante procurar realizar daí o alongamento, principalmente, a gente orienta que se alongue, tanto quem trabalha muito tempo sentado, como quem trabalha muito tempo de pé, é importante se alongar, porque todo movimento repetitivo gera tensão, né? Então, e essa tensão a gente precisa evitar. E se divertir, então é extremamente importante se divertir. Fazer alguma coisa que vocês gostem, né? Então, por exemplo, dança, eu vejo que tem bastante grupos de danças, então procurar fazer danças. Aqui em Curitiba está tendo bastante grupos de danças dos anos 80, se eu não me engano. Então, isso é muito legal, né? Grupos de dança, grupos de atividade física, sair com os amigos, isso é super importante também. Lembrando que, quando a gente fala de prescrição de exercícios, aí, novamente, nessas horas, assim como na dieta, é importante vocês procurarem nutricionista. Quando é voltada à atividade física, procurar uma equipe desportiva, né? Como eu falei, o médico desportista, que vai fazer o teste de resistência com vocês. E aí, passando pelo médico, também tem na parte da fisioterapia, a gente vai trabalhar com vocês a reabilitação, né? Então, a prescrição de exercícios conforme o grau de mobilidade ou imobilidade, e o educador físico também, que trabalha junto conosco na parte da fisioterapia, mas voltado mais ao condicionamento físico, né? Então, é um trabalho muito bacana procurar, né, vocês procurarem tanto educador físico como um fisioterapeuta. Porque enquanto na fisioterapia a gente vai estar trabalhando em relação às dores, às limitações físicas, né? O educador físico ele vai trabalhar já o condicionamento, ou seja, vai fazer com que aquele organismo tenha maior resistência. Então, isso aí é super importante também. Então, os dois profissionais, tanto fisioterapeuta como educador físico, certo? Outro hábito que é super saudável, né, que envolve o autocuidado, é descansar o corpo, ou seja, ter bons hábitos de sono. Então, o sono é essencial para a nossa vida. Lembrando que o sono também está relacionado, como eu falei, pode estar relacionado com depressão ou ansiedade, certo? Ou outras questões, como alterações hormonais e tudo mais. Então, o que que é importante? Ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário. Então, hoje em dia, qual que é o nosso maior desafio? Deixar o celular de lado, né? Então, o maior desafio dos tempos atuais é desligar o celular. Então, procure desligar o celular, se manter distante do celular, né? Porque senão começa a gerar aumento de dopamina. Então, o celular ele vai te dar sim um aumento de dopamina, que é a sensação de prazer no sentido de satisfação pessoal, tá? Então, só que essa dopamina vicia, né? Então, por isso que as pessoas hoje em dia ficam várias horas nos aplicativos, e não vê a hora passar, né? Então, deixa o celular de lado, procura ter uma rotina para descanso, né? Evitar ingerir alimentos ou bebidas antes de deitar, porque pode gerar taquicardia, aumento da frequência cardíaca, certo? Crise de ansiedade durante a noite também. Manter o ambiente adequado e confortável para dormir. Então, sim, é importante ver o colchão, o tipo de colchão que vocês utilizam. Lembrando que o colchão ele tem um tempo de uso também. Então, hoje em dia existem colchões ortopédicos, né, para melhorar a postura ao dormir, certo? Então, é importante prestar atenção de que forma que a gente dorme também, de forma como acorda. Então, tudo isso, todos são fatores para ter hábitos melhores de sono. Não ficar muito tempo no computador, como eu já comentei, né, na televisão, isso vale para televisão também, celular. E dormir de 7 a 8 horas por dia. Lembrando assim, que quando a gente fala sobre o tempo de horário que cada um dorme, a gente precisa também pensar nas questões que podem estar apresentando alterações. Então, por exemplo, eu comentei da depressão. Então, a depressão, pessoas que são depressivas costumam dormir mais de 8 horas por dia, né? Então, a depressão, infelizmente, ela causa limitações, infelizmente. Então, pessoas deprimidas, elas acabam tendo tendência a dormir muito mais do que o normal e ter dificuldade de sair da cama. Então, isso já não é um bom hábito de sono. E também pessoas que têm ansiedade.
aí já é o oposto, costumam não dormir, tá? Então, não é saudável nem ficar sem dormir e nem dormir demais. Então, pessoas que dormem demais podem ter uma alteração, podem ser por alterações psiquiátricas, como é o caso da depressão, e também hormonais, como é o caso da alteração da tireoide no sentido do hipotireoidismo, ou seja, quando a nossa glândula tireoide não produz o TSH suficiente, T3, T4, para conseguir compensar o metabolismo. Então, quando o paciente tem hipotireoidismo, ele vai dormir muito mais, ele vai gerar muito mais cansaço do que o normal, né? Então, também pode ser alteração do tireoide e outros fatores hormonais, como menopausa, pré-menopausa, né? E alteração cíclica. No caso dos homens, pré-andropausa, que é alteração, quando tem também a pausa da produção hormonal. Então, assim como mulheres têm a menopausa, os homens também têm a andropausa, né? E no caso também da tireoide, também pode ser o hipertireoidismo, só que o hipertireoidismo aí vai causar o quê? Ansiedade. Aí a pessoa não consegue dormir. Então, então porque tem um aumento da produção da glândula TSH. Então, resumindo, dormir entre 7 e 8 horas por dia é o ideal. Não é saudável dormir pouco e nem dormir muito. Então, quando vocês começarem a observar que vocês estão tendo muito sono ou pouquíssimo sono, é importante procurar um médico endocrinologista para ver se são questões hormonais e também um psicólogo e psiquiatra se forem questões totalmente emocionais, que também é necessário fazer tratamento, certo? Falando sobre questões emocionais, outra coisa muito importante que a gente precisa fazer para o nosso autocuidado é controlar os níveis de estresse. Então, assim, pessoal, como que funciona a história do estresse? O estresse surgiu desde o tempo das cavernas. Então, o estresse é uma coisa que não é tão moderna assim, tá? Não surgiu nos tempos atuais, já existia. Só que o que é o estresse? O estresse vem das ações da atividade neural, da atividade neurológica do nosso cérebro, dos neurohormônios que a gente tem, quando a gente precisa realizar a ação de lutar e fugir. Ou seja, lá no tempo das cavernas, a gente já tinha estresse. Por quê? Porque a gente tinha que lutar para conseguir caçar nossa comida e sobreviver, né? Ou fugir para não ser a própria presa, para não ser devorado, certo? Então, desde o tempo das cavernas, a gente já tinha estresse. Porém, o que acontece? Como a gente tinha que lutar para conseguir caçar ou fugir para não ser devorado, o lutar e o fugir exige o quê? Atividade física. Exige atividade física. Então, a gente tinha que correr, certo? Então, quando a gente ia caçar, o que acontecia? Qual que é o mecanismo do estresse? Que é o que acontece ainda hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre a época das cavernas para vocês entenderem. Quando a gente ia caçar, então as nossas pupilas dilatam, né, no momento da caça, pupilas dilatam, o coração acelera, porque você está em estado de estresse, de tensão, os músculos se contraem para você conseguir ter uma resistência maior, uma força maior para gerar. Então, a musculatura contrai, tanto os músculos externos, que são os músculos esqueléticos, como os músculos externos e os músculos internos, que são os músculos dos órgãos. Então, no momento de estresse, todos os músculos, eles enrijecem. Por isso que no momento de estresse, então, quando a gente ia caçar lá no tempo das cavernas, a gente não podia ir no banheiro naquele momento, certo? Porque estava lá a nossa presa na nossa frente e a gente ali, em estado de alerta. Então, a gente tinha que ser muito rápido. Para ser rápido, então, automaticamente o nosso corpo travava todos os órgãos internos para que a gente só realizasse aquela atividade de luta e fuga, certo? Só que o que acontecia? Lá no tempo das cavernas, a gente conseguia extravasar esses hormônios. Por quê? Porque a gente fazia atividade física para lutar e fugir. Então, quando a gente conseguisse caçar a nossa comida, a gente já descarregava totalmente o nível de adrenalina. Por quê? Porque a gente realizou atividade física para pegar aquela presa, para pegar o nosso alimento. Quando a gente conseguia realizar isso, por isso que nas cavernas e tal, não tinha essa questão do estresse, porque daí já relaxava toda a musculatura. Mas hoje em dia é totalmente diferente.
Então, no ambiente de trabalho, que é a nossa luta e fuga, a gente está lá, vivendo situações do dia a dia, vivendo situações estressantes, né? Começa a reparar. Nossa pupila continua dilatando nos dias de estresse. Nosso coração continua acelerando quando a gente está estressado. Nossa musculatura continua tensa quando a gente está estressado. E a musculatura interna, intestino, bexiga, certo? Trava também. O que que acontece? Hoje em dia a gente não faz atividade física durante o dia. Se a gente não faz atividade física durante o dia, como é que o nosso corpo vai descompensar essa adrenalina que a gente acumulou de tensão? Não consegue. Por isso que chega à noite, a gente não consegue, às vezes, ir no banheiro, começa a ter intestino preso, começa a ter tensão muscular, começa a ter crises de ansiedade, começa a ter crises de estresse. É falta de exercício. Por isso que além dos medicamentos, como eu falei, além de tomar antidepressivo, ansiolítico, é extremamente importante fazer atividade física para descompensar essa carga de adrenalina, né? Então, é extremamente importante controlar o estresse, certo? Então, o que que o estresse pode fazer com o seu corpo? Ele pode alterar na cabeça, né? Problemas com humor, raiva, irritabilidade, depressão, tristeza e falta de energia, né? Oscilações no apetite, problemas de concentração, problemas para dormir, dores de cabeça, questões de saúde mental, como crise de ansiedade, principalmente, que hoje em dia, né, novamente eu falei, é um problema que atinge metade, mais da metade da população brasileira, e ataque de pânico, né? Então, isso tudo pode, o estresse pode fazer com o seu corpo. Pele, então a pele vai ter problemas como acne, espinhas, alterações, né? Articulações e músculos começa a ter dores, tensões, redução da densidade óssea, então alterações de metabolismo também. Coração, então, dá taquicardia, né? Então, muito preocupante. Estômago, então começa a ter gastrite nervosa, né? Porque não descompensou aquele hormônio da adrenalina que é gerado no momento do estresse. Então, tudo isso sobrecarrega. O pâncreas, ele acaba tendo que gerar mais insulina, porque ele está com muita energia, só que fica acumulando aquela energia, ou seja, acumula insulina, que pode causar diabetes. Intestino, síndrome do colo irritável, ou seja, intestino preso, a pessoa não vai no banheiro, né? Ou constipação, ou diarreia também. Sistema reprodutivo, alterações hormonais, diminuição da libido. Então, a pessoa que está muito estressada, ela já não consegue mais sentir tanta libido, porque ela fica extremamente irritada naquele momento. Menor quantidade de produção de esperma para os homens, então interfere também. E para a mulher, aumento das cólicas no período pré-menstrual, né? Aumento das dores nos seios e enxaqueca e todos os outros sintomas de TPM. Então, o estresse ele piora a TPM, né? E por isso que também a atividade física é recomendada no período pré-menstrual também, para reduzir esses sintomas da tensão pré-menstrual, certo? Então, assim, atividade física não é só uma questão de estética. Na verdade, o que a gente deveria priorizar não é a estética. O que a gente deveria priorizar e devemos priorizar é o nosso bem-estar físico e mental e fisiológico, principalmente. Então, por isso que a atividade física é tão importante na nossa vida. Outra coisa extremamente importante, a respiração. Então, assim, saber respirar da forma correta. Como que é respirar da forma correta? Eu já vou ensinar para vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão localizar aqui as costelas de vocês, certo? Localizem bem as costelas e abaixo das costelas ali tem a região abdominal. Então, assim, o nosso pulmão, o principal músculo respiratório é o diafragma, tá? O diafragma ele fica bem embaixo das costelas. Ele fica logo abaixo das nossas costelas, que servem como uma proteção para o nosso pulmão. Então, assim, só que para ficar mais fácil para vocês localizarem essa musculatura da região diafragmática, eu vou pedir para vocês colocarem a mão na barriga mesmo, tá? Vou falar bem, de um jeito bem simples para vocês entenderem. Então, assim, vocês vão colocar a mão na barriga e aí faz de conta que a gente sabe que isso é impossível, né? Mas faz de conta que vocês vão encher a barriga de ar na inspiração, tá? Eu tô falando dessa forma só para facilitar para vocês
terem a própria percepção, ou seja, perceberem o próprio corpo. Então, faz de conta que vocês vão encher a barriga de ar na hora de puxar o ar. Então, puxa o ar e tenta deixar a barriga bem cheia. E depois, solta, né? Então, essa é a respiração diafragmática. Essa é a respiração correta que a gente deve fazer. Porém, quando a gente está tendo crises de ansiedade, principalmente, como que a gente respira? Pelo peitoral. E não é a forma correta, né? Então, a forma correta de respirar é pelo diafragma. Então, respire, ou seja, puxar o ar pela região diafragmática, procurar segurar por 5 segundos e daí solta. Então, vamos lá? Puxa a respiração e segura. 1, 2, 3, 4, 5 e solta. Aê! Essa é a respiração correta. Essa respiração diafragmática, ela é indicada, inclusive, para tratar questões de ansiedade, né? Então, para melhorar a oxigenação, para reduzir a ansiedade, é muito importante saber respirar, ou seja, praticar a respiração diafragmática. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns benefícios da respiração diafragmática, que são acalmar o corpo, reduz a pressão arterial, acalma a saúde física, reduz os níveis de estresse, aumenta a saúde mental, então por isso que é extremamente indicada para pessoas que têm o TAG, ou seja, transtorno de ansiedade generalizado, e beneficia o sistema respiratório, ou seja, aumenta a ventilação pulmonar, tá? Então, respiração diafragmática ela é indicada tanto para pacientes que têm problemas respiratórios, né? Então, na parte da fisioterapia respiratória, a gente trabalha bastante com isso, né, para pacientes que têm DPOC, pacientes que não conseguem ter uma expansão pulmonar da forma adequada, né, pacientes que têm pneumonia, asma, algumas alterações respiratórias, então a gente indica a respiração diafragmática, assim como para pacientes que têm, né, no caso, é, né, aí essa é uma indicação dos psicólogos, né, mas a gente já sabe que é importante para pacientes que têm crises de ansiedade, né? Ou depressão também, certo? Então, muito importante saber respirar. Outra coisa, pessoal, que é importante na nossa vida é a questão de família. Só que assim, quando a gente fala família, não é só a família nossa biológica, certo? É a família das pessoas mais próximas, as pessoas que a gente considera como sendo da nossa família também. Então, é importante compartilhar momentos em família, ter diálogo, cooperação, integração, amorosidade, zelo, atenção, dedicação e atividades de lazer também. Então, novamente, a gente sabe que nem todas as famílias fazem bem para os familiares, né? O que dentro da psicologia é chamado de famílias funcionais ou disfuncionais. Então, famílias funcionais são as famílias que são saudáveis. Famílias disfuncionais são as famílias que não são saudáveis. Então, assim, só que o que que a gente precisa fazer? Se a gente vive uma família funcional, ou seja, uma família saudável, é muito mais fácil ter todos esses itens, né, com essa família. Mas quando a gente vive numa família disfuncional, então a gente precisa procurar membros dessa família que a gente consiga ter essas relações saudáveis. Não que a gente tenha que se dar bem com todos da família, não, não, não. Porque a gente sabe que tem famílias que infelizmente fazem mal, né? Infelizmente são tóxicas e não fazem bem. Então aí nesse caso a gente precisa manter distância. E novamente, entra a importância de procurar um psicólogo para trabalhar essas questões também, né? Mas, quando tem uma família saudável, ou pessoas que você tem uma relação familiar, né? Não precisa ser genético, biológico, mas é importante ter pessoas que você possa contar, né? Pessoas que você tenha essa amorosidade, né? Para poder chamar de família, né? Independente se é biológica ou não. Tá? Esse é o conceito de família, vai além do sangue, além do sanguíneo. E falando em família, é claro que a gente fala neles, né? Que acabam sendo parte da nossa família também, que são as amizades. Então, amizades são fundamentais para a nossa vida. Muito tem se falado na sociedade hoje em dia sobre o envelhecimento, né? Sobre a solidão das pessoas que envelhecem.
independente se foram pessoas que tiveram filhos, né? Então, amizade é fundamental em qualquer idade. Ah, enfim, porque é o melhor vínculo afetivo que a gente tem. Lembrando que as trocas afetivas proporcionam momentos relaxantes e aumentam a autoestima. Durante a pandemia, enquanto a gente estava em isolamento social, aumentou drasticamente o número de pessoas depressivas. Por quê? Porque a gente é ser humano. Nós somos seres humanos. E a gente precisa do quê? De interação. Nós precisamos de interação e de amizade. Então, às vezes, a gente vê, muitas vezes, né, a gente vê pessoas que dizem que, apesar de serem casadas, apesar de morarem com a família, se sentem só. Então, a amizade, ela é fundamental na vida de todo mundo, independente se a pessoa mora sozinha, se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho, é extremamente importante, tanto que os psicólogos, eles sempre comentam, uma coisa que eu acho muito bacana, eles sempre comentam que na vida de um casal, é importante que cada um dos membros daquele casamento tenha a sua vida individual. Não estou dizendo no sentido de, não, mas amizade, sim, é muito importante, vida social, né? Porque senão aquela pessoa fica tão limitada naquele casamento que ela entende que a relação dela é só com seu esposo ou com sua esposa e mais nada. E não, isso aí não é saudável. Então é importante ter as amizades, sim, tá? Então, lembrando que a solidão adoece e leva à depressão, que é o que a gente viu que aconteceu na pandemia e que acontece, né, infelizmente, com os idosos que acabam adoecendo por estarem sozinhos. Então, é, falando em relação aos idosos, amizades para os idosos é o que a gente consegue proporcionar quando a gente leva os idosos para o grupo de idosos, quando a gente leva os idosos para casa de repouso. Então, muitas vezes a família acha que se deixar o idoso em casa, né, só com o filho, o idoso vai ficar melhor. Mas muitas vezes é pior para aquele idoso ficar vendo só o filho, só o filho, só o filho o dia todo porque ele não tem interação social, né? Então é importantíssimo levar o idoso para ter uma interação social também. Tanto que aqui, não só aqui em Curitiba, mas em muitas cidades e capitais do Brasil, já existem as casas como que fala? Me fugiu o termo agora, pessoal, mas são como se fosse creches para idosos, né? Desculpa, esse não é o termo correto, tá? Eu já vou me lembrar. Mas são como se fossem creches, ai, me fugiu a denominação. Mas são lugares, né, casas de repouso, que os idosos vão simplesmente passar o dia para ter uma interação social, né? Então o filho deixa o seu pai às 8 da manhã e vai buscar às 6 da tarde. Então são casas de recreação para idosos. Então hoje em dia existe isso, justamente para o idoso não se deprimir. Então o idoso sozinho ele pode ficar deprimido, ficando deprimido ele pode desenvolver muito mais rápido o Alzheimer, certo? Então, isso é fato, isso é comprovado cientificamente, né? Que a gente precisa, sim, interagir socialmente, tá? Então, é importante vocês, cuidadores, é, procurarem sair com os idosos de vocês também, não ficar só em casa, né? Então, eles precisam de trocas afetivas também. Outra coisa que é importante do autocuidado do cuidador, principalmente, gente, que isso que a gente fala tanto em sala de aula, de praticar o amor próprio, o autoacolhimento. Então, se amar, né? O que que é se amar? O que que é se amar, se autoacolher? É um tema muito importante, gente, que vocês precisam trabalhar isso principalmente dentro de vocês e entender que cada uma de vocês carrega a própria história, a própria vivência, os próprios traumas, tá? Mas que acima de tudo, acima de todos os traumas que vocês passaram, vocês conseguiram superar, vocês conseguiram vencer, vocês são vocês mesmas, né? Então, é importante respeitar a história de vocês, não se comparar com os outros, né? Ah, porque fulano tem uma vida maravilhosa, ciclano se deu bem na vida, e nananana, e eu não consegui.
Conseguiu sim, você está aqui, você está vivo, você está respirando, você está trabalhando, você está indo atrás das tuas coisas. É isso, é esse o teu caminho. Conseguiu sim. Então se ame, se valorize. Olhe para a pessoa que você é, né? Para o corpo que você tem. Então, além do corpo que você tem, cuidar do teu corpo, no sentido não da estética, de saúde, né? Isso é cuidar da saúde é se amar. Então, e além de cuidar de saúde, cuidar da saúde mental também, né? Então, aqui eu vou colocar algumas dicas para vocês. Não se cobrar demais, se acolha. Então, nós mulheres, principalmente, a gente tem uma mania terrível de se cobrar demais, né? Tanto começando pela estética, pelo cabelo. Ai, o cabelo não tá bom. Ah, meu corpo nunca tá bom. Não, 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 não. Então a gente se cobra muito desde criança, infelizmente, né? Então, seja por questões estéticas, por questões de relacionamento, a gente é muito cobrada. Ah, porque mulher que não casou, não teve filho. Se teve filho, tem que isso, tem que aquilo. Então, não se cobre, se coloque, se priorize em primeiro lugar. Se priorize e não se cobre. Se priorize e cuide de você, tá? Se ame, se cuide, né? Não se cobre tanto, nem se culpe de forma tão cruel. Então, ai meu Deus, por que que ninguém me quer? Eu, né, não consigo me relacionar, nenhum cara me quer, nenhuma pessoa me quer. Não se cobre tanto, porque ninguém conseguiu ver a pessoa maravilhosa que você é. Talvez você não viu ainda, né? Então, se olhe. Você sempre faz o melhor que consegue. E é isso. Nem sempre é possível colocar na prática aquilo que você sabe que é o certo, e está tudo bem com isso, né? Porque tem dias que você vai se sentir triste, e vai se sentir, porque a gente é ser humano, tá? Mas o mais importante é aceitar isso e entender como lidar com isso, de uma forma saudável, evitando tanto chocolate, por exemplo. Tá, tudo bem, o chocolatinho faz bem, mas não de forma exagerada, tá? Então, procurar entender os teus próprios sentimentos, lidar com eles de uma forma saudável. Por isso, novamente, que é importante procurar a ajuda de um psicólogo nessas situações, tá? Então, continue tentando, tentando e se perdoe todos os dias da sua vida. Daí eu coloquei ali para vocês. Não se cobre tanto, você tem feito o melhor que você pode. Então, assim, reconheça as coisas que você já conseguiu, as coisas que você já conquistou, certo? Então, essa é a dica que eu dou para vocês.